hora da gente receber ele aqui. Ele que já é de casa, né? Ale de Lara, que está aqui com a gente. Bom dia, Ale. Ale que é sócio-diretor da Pine Agronegócios. Obrigada, sempre um prazer. Oi, Paulo. Bom dia. Eu que agradeço o convite. Bom dia, Débora. Bom dia, Marcos. Bom dia, Ale. O Ale está aqui todos os dias de manhã, né? Hoje na bancada, agora sendo entrevistado, porque o Ale estava mais cedo, cheguei aqui e falei, Ale, vamos falar sobre o quê, né? Ele que manda aqui. Mas eu já queria começar falando um pouco do milho, né? Que você tinha me dado até uma deixa ali, do quanto que é um momento, acho que delicado para a safra do milho, né? Tem vários fatores, seca, clima seco, você tinha me comentado, questão da Ucrânia, exportação recorde, e aí eu queria puxar aí a tua visão em relação ao milho aí, que aumentando, diminuindo, na verdade, a safra, de repente a gente pode ver um aumento do milho no preço. Sim, o balanço do milho para esse primeiro semestre, Paulo, ele é muito, muito apertado. Tá. Então, começando pelo hemisfério norte vindo da Ucrânia, eles vão ter problemas de plantio lá com toda certeza. Nesse momento, o inverno ficou muito milho para trás, que não pôde ser colhido lá, agora congelou tudo, não tem como ser colhido. Então, tem uma sobra de milho que não vai conseguir ser despachado internacionalmente nesse momento. E a Ucrânia começa a perder competitividade já com outras origens. Então, essa origem passa a ser o Brasil, porque os Estados Unidos estão com milho muito caro, então o mercado está vindo para o Brasil comprar. Quando nós pegamos a temporada que começou em fevereiro de 2021 até janeiro, que terminou ontem, em 2022, nós devemos ter exportado em torno de 48 milhões de toneladas. O nosso consumo deve ter ficado próximo a 30, 32 milhões de toneladas. Então, sobraram de estoques para a colheita que começou agora no Brasil, em torno de 3 a 4 milhões de toneladas. A oferta que vai chegar da safra de verão, em torno de 25 milhões de toneladas. Então, a oferta global, ou melhor, a oferta doméstica do Brasil, nesse primeiro semestre, nós estamos falando de 28, 29 milhões de toneladas, para um consumo de 32 milhões de toneladas. 32 milhões de toneladas. Então vai faltar 4 milhões de toneladas. E aqui nós temos duas alternativas. Ou importamos, ou o preço aumenta para poder racionar esta demanda. Quem são nossos fornecedores? Paraguai e Argentina. A gente já começa a olhar para a Argentina com um grave problema de calor e seca, que vem se arrastando há 3 anos, mas esse ano foi o pior dos últimos 3, e ela deve ter uma quebra, segundo a Bolsa de Rosário, entre 50% e 80% da sua produção. Então, tem um ajuste muito grande que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos precisará fazer. Então, a Argentina não terá milho para exportar para o Brasil. Então, a única alternativa que tem para regular o mercado é o preço acabar subindo. Não estamos vendo esse movimento ainda, porque a temporada 22-23 começa hoje, exatamente hoje. E só para se ter uma ideia, ano passado, nesse mesmo período de fevereiro, nós exportamos 771 mil toneladas de milho, o que está programado para embarque já com navios nomeados, ou seja, no line-up dos portos, 2,6 milhões de toneladas. Então dá para ver como que o nosso programa de exportação pode ser muito grande. E de onde que vai vir esse milho? Não tem. Então o preço tem que trabalhar, acaba sendo muito ruim, principalmente para quem é consumidor. E aqui é pecuarista, é suinicultor, avicultor, traduzindo os frigoríficos aqui do Brasil. Então o primeiro semestre pode ser um ano bem difícil para eles mesmo. Eu ia fazer exatamente esse ponto, né, para você. Isso deve impactar a margem dos frigoríficos por conta do custo aí da ração, né? Sim, exatamente. sim. Quando nós olhamos, por exemplo, a JBS, a maior exposição dela acaba sendo o mercado norte-americano. Tá. Mas lá também não está uma situação muito favorável. Agora, você pega empresas como a BRF aqui, principalmente essa que está ali na região de Chapecó, Santa Catarina, que é uma das maiores unidades, é uma região que importa realmente o milho. Ou importa do Rio Grande do Sul, né, ela traz do tributado do Rio Grande do Sul, ou traz do Paraguai e da Argentina. O Rio Grande do Sul, estava falando agora com um produtor de Passo Fundo, ele vai ter uma quebra de aproximadamente 50%. E Passo Fundo é o norte do Rio Grande do Sul. Se eu começo a descer Santa Maria, Alegrete, Uruguaiana, mais ao sul Santana do Livramento, essa quebra pode ser maior ainda. Então, o maior produtor de milho de verão, que é o Rio Grande do Sul, se encaminha para mais um ano com perdas próximas a 50%. Então, essas empresas que estão ao sul do Brasil aqui, principalmente a suinocultura e a avicultura, vão ter um ano bem difícil com relação a margens mesmo, infelizmente. Marcos Saravalho. Não, só para a preocupação justamente, acho que na cadeia, né, chegando na proteína, né? Você tem conversado com os frigoríficos, eles já estão se preparando, já estão preparados ou não, né? Como a Paula falou, assim, isso daí vai ser na margem,
ou, no final das contas, acaba virando, né, para o consumidor aí, aumento de preço? Isso vai ter que ser repassado, Marcos, porque o preço da commodity no mercado físico, ele leva em consideração o derivativo da bolsa mais um diferencial de base, um preço de exportação. Então o frigorífico pode ir na bolsa, se ele é consumidor, ele compra contrato futuro e fica protegido contra uma alta, né? Se a B3 subir no milho, ele tem um hedge ali. Mas e como que fica o diferencial do mercado físico, que é negociado só no mercado físico? Sim. Então começa a faltar produto, esse diferencial ele começa a subir ali na região. Então por mais que um frigorífico faça a gestão de risco na bolsa através de um derivativo, o mercado físico vai refletir essa restrição de oferta do produto. E como que ele vai gerenciar isso? Repassando no preço para o consumidor. Então há essa chance, essa possibilidade agora no primeiro semestre. Ainda tem mais um fato. Quando a gente olha a relação com a carne bovina, que daí é uma concorrência, né, entre ovo, frango, peixe, carne de porco e carne bovina. A gente fala que tem o boi saindo das águas, que é um período de chuva, onde você tem um pasto que você consegue manter o boi no extensivo se o preço não estiver muito bom. Daqui a pouquinho começa a chegar o inverno, tem a saída desse boi das águas, ou seja, ele vai para o coxo para ter uma finalização já na ração. Ração também está caro. Então, onde que vai ser repassado o preço? Pelo que os fundamentos mostram hoje, na carne de boi, na carne de frango e na carne de porco. Então, deve ter aumento de preços de proteína aí nesse primeiro semestre. E o inverso, assim, inverso eu digo lá na frente, né? Segundo semestre, já começa a ter alguma previsibilidade de vamos ter melhora, né? Ou seja, vai compensar, tem expectativa de queda ou ainda é cedo para... Dependemos de qual que será a área de plantio nos Estados Unidos. A dinâmica do milho, ela funciona. Primeiro semestre, nós olhamos 100% para o mercado doméstico, porque somos o mercado consumidor. A partir de junho, julho, começamos a olhar para o mercado de exportação. Então, a formação de preços, ela leva em conta o preço de paridade de exportação, que é Bolsa de Chicago, prêmio no porto, a logística e volta para o interior. Se o preço de exportação tiver melhor, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu em 2022. As trading destinam esse cereal para exportação, e aí o mercado doméstico tem que subir o preço para poder compensar o preço da exportação e ser consumido aqui o cereal. Agora, o Brasil deve vir com uma safra de inverno muito grande, talvez 95, 96 milhões de toneladas. Então, teria milho disponível. Agora, os Estados Unidos precisam ampliar a área de plantio lá em pelo menos 5 milhões de acres para compensar as perdas que eles tiveram nessa temporada que passou agora. Se eles aumentarem menos do que isso ou não aumentarem a área, o balanço global vai continuar apertado. Isso acaba sendo positivo para a Bolsa de Chicago e aí, pela paridade de exportação, vai manter os preços elevados. Aí vai depender qual que é o outro fator, o dólar. E aí esse é uma incógnita. Ô Ale, falando, né, a gente falou aí de um ponto, né, de um lado da ponta, mas querendo olhar agora para investidor, para quem realmente especula o milho. Então, pelo que eu entendi aqui, abre-se uma oportunidade para esses investidores. Sim. A tendência é que o milho, então, possa realmente subir neste momento e aí é uma oportunidade para quem especula. Sim, para quem especula e vai direto no derivativo na B3, há uma chance muito boa pelo lado dos fundamentos que os preços possam voltar a subir já no próximo vencimento, março. Então, começa a temporada hoje, começamos a ver um volume de exportação acima da média. Começam a chegar os reporters mostrando que há uma quebra de produção, há um prejuízo na Argentina, um prejuízo aqui no Brasil, um balanço muito apertado. O derivativo tem que refletir esse fundamento, não tem como ele ficar parado. Então, pelos fundamentos, mostra-se uma boa oportunidade direto no derivativo. Quer fazer mais uma aí, Marcos? Senão eu vou não, eu acho que a preocupação também é um pouco antes. Até a gente tem aqui, mesmo na Bolsa, a gente tem algumas alternativas. Mas como é que está o comportamento dos insumos, né? A gente tem um efeito também externo em relação aos insumos. Melhorou, piorou, voltou a melhorar? Enfim, como é que está essa preocupação em relação aos insumos, sobretudo fertilizantes, né, nesse momento? Os fertilizantes, eles tiveram uma queda de preços muito boa agora, desde o meio do ano para agora. A ureia, por exemplo, perdeu quase 50% do valor. Hoje mesmo nós vimos cloreto de potássio muito usado na soja, no MS já 3.450 a tonelada, e isso era algo que estava sendo negociado por 7 mil, chegou a ser 8 mil reais, então reduziu bastante. Nesse momento, há uma sobreoferta de fertilizantes no mercado, tanto nitrogenado como de potássio quanto de fósforo.
fósforo. Então a gente pode ver um movimento de queda ainda nas próximas semanas, mas muito, muito pequeno. Daqui a pouquinho a Índia vem para o jogo, abre o tender dela, que é uma concorrência internacional para a compra de fertilizantes, e a hora que ela começar a demandar, os Estados Unidos começaram o plantio das safras de primavera, milho, trigo, soja e algodão, e o Brasil começar a olhar para a compra de fertilizantes para a safra 23, 24, a gente pode ver um movimento voltando, um movimento de alta voltando para o mercado. Então, nesse momento, ou pelo menos na próxima 1, 2, talvez 3 semanas, é um bom momento para o produtor avaliar a compra de fertilizantes. Muito bom. Queria falar de açúcar. Entender um pouco da sua visão, a gente tem aí um déficit de açúcar, né? A Índia deve exportar pelo menos 50% menos de açúcar. O Brasil acaba se beneficiando por conta dessa notícia? Sim. A Índia é disputou com o Brasil o maior produtor mundial de açúcar, né? No passado eles até produziram mais do que o Brasil de açúcar. Esse ano o Brasil retoma. A Índia teve de volume. De produção. E de custo. De produção. Quem que é o mais produtivo? Não, o custo ele acaba sendo equivalente. Só que as exportações, aí o Brasil é líder absoluto, consomem, né? Eles consomem muito açúcar por lá. E problemas climáticos trouxeram uma quebra nas lavouras de cana de açúcar por lá. E as cotas de exportação, que ano passado foram de 11 milhões de toneladas, este ano o governo indiano liberou só 6 milhões de toneladas. Havia uma expectativa do mercado de uma nova liberação de mais uma cota, mas não vai ter essa cota, nem 1 milhão de toneladas a esse espaço para liberar. Inclusive as usinas de refino, de produção de açúcar e etanol lá, já estão encerrando a moagem com 60 dias antecipados em comparação com o ano passado. Então, quem surge aí como uma alternativa novamente é o Brasil e a Tailândia. A Tailândia não tem um volume igual ao Brasil. Então, o Brasil passa a ser o mais forte candidato a suprir esse déficit de 4, 5 milhões que a Índia deixou no mercado. Então, para a indústria açúcar energética, açúcar alcooleira, é um cenário positivo, porque os preços do açúcar também tendem a ser mais altos do que o ano passado. Até nesse momento, o derivativo em Nova York trabalha aí na faixa de 21, chegou a tocar próximo a 22 centavos de dólar por libra-peso. A curva de futuros ela está invertida, está em backwardation, então é uma fotografia que realmente há um desequilíbrio entre a oferta e a demanda, uma oferta escassa no mercado. E tem um outro ponto que pode ser muito positivo para a indústria, que é no final do mês a decisão do governo se mantém ou não a desoneração dos impostos federais sobre a gasolina. Se ele se ele manter essa desoneração, aí fica ruim para a questão do etanol, porque ele vai continuar trabalhando nos patamares agora e a usina vai destinar o açúcar para o mercado internacional. Agora, segundo o ministro da Economia, o Haddad, ele quer cortar essa desoneração, quer voltar com os impostos e só depende do Lula. Então, supondo que os impostos voltem em março, abre espaço para um aumento também no preço do etanol, já que o rendimento do etanol perante a gasolina é de 70%. Então, sempre que a gasolina sobe, o etanol pode subir até 70% o preço da gasolina para continuar competitivo no mercado doméstico. Então, nós podemos ter um cenário de retorno dos impostos na gasolina, subindo o preço do combustível, abre espaço para uma alta no preço do etanol também e o mercado internacional do açúcar mantém o preço do adoçante em alta. Então, é um cenário que está se desenhando muito bom para o setor sucro-alcooleiro. Então, como a gente tem uma notícia ruim pelo lado dos frigos e uma notícia muito boa pelo lado do setor de energia, de açúcar e de biocombustível, eu acho que tem um ponto aí para o investidor poder avaliar, né? E as ações ali não param de cair, né? Não vai entender. Mas só para ter essa conclusão, né? Como você falou, a gente tinha conversado semana passada e está se desenhando realmente cenário pelo ministro de voltar, né, os impostos. Agora, como você falou, o usineiro vai voltar para o etanol, ou seja, vai aumentar o etanol. Aí vai ficar mais apertado ainda, o açúcar não tende ainda subir ainda mais forte, acelerar. Então, você vê como é um cenário favorável para eles. Assim, eu não sei de onde que eu vou ganhar dinheiro. Eu preciso fazer esse curso logo para aprender a operar essas commodities. A dúvida é onde que eu vou ganhar dinheiro mais, né? Ou seja, mais no açúcar, mais no etanol, nessa dúvida. A indústria, a usina, ela faz duas contas. Ela faz o preço da rentabilidade aqui no Brasil, então ela pega o etanol e o açúcar e vê o custo por ATR, açúcar total recuperável. Nesse momento, o açúcar é mais favorável. Tá.
Só que a nossa exportação de açúcar é quase 70% ou 80% da nossa produção. Então nós exportamos muito mais do que consumimos no mercado doméstico. Então nós olhamos essa primeira arbitragem da correlação entre o preço do etanol e da gasolina para ter uma banda de preços de qual blend ou qual é o produto derivado que a usina vai produzir. E na banda inferior de preços nós temos uma arbitragem entre o custo do etanol aqui no Brasil versus o preço do açúcar em Nova York. Coloca tudo na mesma medida, que é centavos de dólar por libra-peso, aquele que estiver melhor é qual vai ter a maior destinação. Então, o que se desenha nesse momento são preços de açúcar mais altos do que o ano passado e preços de etanol também mais altos do que o ano passado pela arbitragem com a gasolina, e mesmo se o açúcar estiver mais lucrativo, a gente tem uma produção menor de etanol. E não podemos esquecer que o etanol tem dois tipos, o hidratado, que é o que nós abastecemos direto no posto, e tem o anidro, que é o que vai na mistura com a gasolina. Então, de qualquer maneira, vai haver consumo de etanol a partir da cana-de-açúcar aqui no Brasil. Então, eu falei, por enquanto, é um cenário positivo realmente para o setor. Ô Ale, já que a gente está falando de etanol, de questão toda aí, né, dessa questão do ICMS, que ainda está incerto sobre isso, eu queria falar um pouco, trazendo para o lado do petróleo, até porque eu estava até vendo aqui, mais cedo a gente falou sobre a questão da Rússia ter realmente ali feito um decreto do próprio Putin, barrando o fornecimento para países que tentaram limitar ali o teto do preço, mas também a gente tem aqui a notícia da OPEP, né, que não deve recomendar mudanças na política de produção do petróleo. Queria entender um pouco mais da sua visão em relação a petróleo. Qual que deve ser este cenário que você acredita que vai se desenhando diante dessas últimas notícias? Esse é um dos cenários mais complexos que nós temos, é o do petróleo. E ele até trago alguma surpresa para alguns investidores, porque nós temos uma guerra rolando entre Rússia e Ucrânia. Sim. A Rússia é um dos maiores fornecedores de petróleo do mundo. Há um teto de preços para o petróleo e uma proibição de compra de petróleo por via marítima pela União Europeia. E mesmo assim o petróleo vem caindo. A gente olha por quê? Aí temos a China reabrindo depois do Covid, temos um festival de primavera que bateu recorde de viagens, né? Quase o dobro do que o ano passado de viagens, e mesmo assim o petróleo vem caindo. A Rússia ela não deixou de produzir esse petróleo, essa oferta não saiu do mercado. Esse é o primeiro ponto que nós temos que olhar. Ele saiu do mercado europeu e do mercado norte-americano, mas ele foi para o mercado asiático. China aumentou as compras de petróleo da Rússia, até a Rússia se tornou o maior fornecedor de petróleo para a China, superando a Arábia Saudita. A Índia comprou muito petróleo, continua comprando muito petróleo na Rússia, e essas compras estão acontecendo no mercado à vista, só no mercado físico. Então esse volume não está passando pelo derivativo de Londres e nem pelo derivativo de Nova York. Então, nesse momento, há um excesso de oferta de petróleo vindo da Rússia no mercado asiático, onde estão os maiores importadores do mundo. A China é o maior importador do mundo. A concorrência está tão grande com origens que podem exportar para todo mundo, que os saudistas, pela quarta semana consecutiva, reduziram o preço do seu diferencial do mercado físico do petróleo em 30 centavos por barril, 30 centavos de dólar por barril, para tentar atrair novos compradores. Então, um prêmio que chegou a estar 2,50, 2,70 acima do Brent, da referência de Londres, já está em 1,50 e ele segue reduzindo para atrair esse comprador. Então, nós tivemos um cenário onde houve um aumento da demanda vindo de Índia e de China, um aumento no consumo no mercado doméstico chinês e o preço do derivativo caindo, porque o mercado está concentrado no físico e não no mercado futuro, está concentrado no mercado à vista e não no mercado futuro. Isso chama-se preços relativos. A bolsa, a gente lembra que ele é um dos referenciais de formação de preço, mas no mercado físico nós temos mais alguns elementos e são esses elementos que estão fazendo a diferença agora para o derivativo lá na bolsa. Agora, nós temos uma sazonalidade baixa ainda no petróleo, então ele pode cair mais um pouquinho aí até março aproximadamente, e aí entra a sazonalidade de alta, que são as férias de verão no hemisfério norte,
pico de preços da gasolina, pico de consumo da gasolina, então o petróleo pode cair um pouquinho no curto prazo, mas eu acredito que em abril, ou no máximo início de maio, ele deve voltar a subir apoiado nessa sazonalidade de consumo nos Estados Unidos. O que pode atrapalhar? Se vier uma recessão muito forte, o ADP hoje deu uma prévia para nós do que nós podemos esperar, né? Ale, uma pergunta boa aqui no nosso chat, Vida de Nina, como fazer para comprar milho? Comprar, se for no derivativo? Derivativo. Eu acho que é uma boa oportunidade até da gente falar, né, da importância de se aprender a operar também, né? É só ter uma conta numa corretora, ter a margem de garantia lá e apertar o botão e tá comprado o milho. Esse é o processo operacional fácil. Agora, saber o momento de comprar, a tendência, e aí que entra alguns detalhezinhos, como esse do petróleo, por exemplo. Será que o milho brasileiro que vai ser vendido ou o milho americano? Se for o milho americano, é favorável para a Bolsa de Chicago. Se for o milho brasileiro, é favorável para a B3. Então, tem algumas nuances do mercado que é bom entender antes de ficar só na retórica, que a gente fala, nas conversas de mercado, vai subir ou vai cair. Mas a compra é muito fácil, muito simples. Por isso que o Ale faz sucesso, ele e o Vicente aqui, né, nos cursos, né? Muita gente querendo entender. É importante essa parte educacional, eu gosto muito de frisar também isso, né? Saber exatamente agir ali na hora de tomar essas decisões, principalmente, eu falo muito, no seu caso, né, das commodities, operar os derivativos, mas também falo muito sobre quando o Cabral está aqui, de opções, porque muitas vezes a tomada de decisão errada pode ter uma reação inversa para esse investidor e falar, não, eu não consigo operar, não quero isso, mas trazendo aí o conhecimento, o estudo, tendo essas informações, isso acaba sendo ali talvez só um primeiro passo para as pessoas conseguirem ter sucesso nesse tipo de investimento também, né? Um exemplo claro que nós vimos acontecer no mercado agora. Super safra de soja no Brasil. Vai ter alguns problemas pontuais, mas devemos chegar com 150 milhões. Quando você olha um volume tão grande de soja chegando no mercado, você pensa, nossa, uma oferta desse tamanho vai derrubar os preços lá na Bolsa de Chicago. Então, um investidor que não conhece muito as dinâmicas ia entrar vendido em soja lá na Bolsa de Chicago diretamente. Só que a Bolsa de Chicago, ele reflete mais a realidade do mercado norte-americano do que no mercado internacional. Porque das 120 milhões de toneladas que os Estados Unidos produzem, eles exportam quase 50 milhões de toneladas, ou seja, 70 milhões fica no mercado doméstico, por isso que ele tem um peso maior. E nesse momento é entre safra nos Estados Unidos. E o balanço lá está um pouquinho apertado, os estoques finais são abaixo de 6 milhões de toneladas. Então tem uma super safra no Brasil? Tem, mas o mercado do benchmark do contrato futuro da Bolsa de Chicago está muito apertado, por isso que nós vemos os preços subindo. Então, aí um investidor que não conhece essa dinâmica, olha, mas uma super safra vai normalizar os estoques globais. E aí quando chega a Bolsa de Chicago, subindo. Quem comprou put, por exemplo, apostando numa queda, está perdendo o prêmio da opção. Quem comprou uma call está podendo realizar o lucro. Mas então, aonde que afeta uma super safra no Brasil? No prêmio de exportação, que é negociado só no mercado doméstico. E os prêmios de exportação são negociados nos Estados Unidos, no Brasil, na Argentina. São indicadores de competitividade. Então, quando o chinês vai comprar soja, ele vai olhar o prêmio de exportação mais o frete até a China. Aquele que estiver mais barato leva. E se o Brasil estiver mais barato, a China compra mais soja e o preço em Chicago cai, porque a origem está sendo o Brasil. Então, se o investidor aprende essa dinâmica, ele tem a faca, o queijo, a goiabada na mão para poder se posicionar da maneira correta. Até levando para as empresas correlacionadas, o que nós comentamos agora do setor sucroalcooleiro e do setor de frigoríficos, ele vem no conhecimento baseado no mercado das commodities, já que a empresa é correlacionada ao ativo. Maravilha, Ale, eu ficaria aqui muito tempo, mas o tempo já passou, o pessoal já está me avisando. Gente, tem um QR Code aí na tela, tá? Tem um Saiba Mais, estou vendo aqui, só para explicar aqui para o pessoal, quem quiser, né, saber mais, entender mais, a Ale, junto com o Vicente, estará aqui num intensivão, podemos dizer assim, Ale? A imersão. Uma imersão, pronto, palavra certa. Uma imersão sobre o universo de commodities. Se quiser trazer aqui, né, fazer o seu jabá, eu vou deixar só porque ele trouxe um panetone gostoso outro dia. Mas vamos lá, Ale.
Essa imersão ela vai acontecer no próximo sábado e domingo. Sábado vai ser dedicado à análise fundamentalista, então eu vou levar todos esses fundamentos que eu comentei como notícia aqui. Vou levar eles na prática, onde que consegue os relatórios, aonde que conseguem esses números, como que analisam esses números. Né? Todos abertos. Tudo, inclusive margens de processamento para ver se vai ter maior demanda ou não vai ter, da onde que vai ser essa demanda. E aqui eu estou falando da soja, do petróleo, do açúcar. Vamos mostrar curva de futuros, o que é uma curva em backwardation, o que é uma curva em carry, que tem uma prática diferente, por exemplo, do mercado financeiro, de uma curva de juros. Então é bom entender para não confundir isso. E também vamos trazer conteúdo sobre derivativos, direto contrato futuro, opção, ETF, ETN, empresa correlacionada, como abrir conta em corretora nos Estados Unidos, quais corretoras são mais adequadas para operar lá. E no dia 7 vai ser uma aula remota, online, onde vai ser mostrado na plataforma da corretora como que as operações acontecem. Como que elas são montadas, como que elas são desmontadas, quais são os dados que você tem que olhar. Então é um curso realmente de 3 dias, mas com muito conteúdo prático ali também, apoiado numa base teórica que vai ajudar bastante o investidor na tomada de decisão. Olha, como é presencial, as vagas são limitadas, né? Eu vi o pessoal colocando QR Code, mas ainda tem algumas aí disponível. Vai que, né? Vai que alguém queira, e a gente colocou QR Code. Presencial tem pouquíssimas vagas ainda. E aí vai ter transmissão online. Para quem não puder vir para São Paulo, não quiser vir para São Paulo, vai ter transmissão ao vivo. Então, quer fazer pergunta, também vai ter um grupo lá, o pessoal vai interagir, vai repassar a pergunta, ninguém vai ficar com dúvida nenhuma. São limitados justamente por uma limitação de espaço e de infraestrutura. Então, quem tem interesse tem 3 dias só. E 2 dias e meio, na verdade, porque já passou do meio-dia.